Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Diz Jesus para Pedro. Podem sentar. Eu creio que vocês aqui tenham fé e eu pergunto, vocês conseguem andar sobre a água? A gente vê que andar sobre a água não é uma questão de fé. Nós não conseguimos andar sobre a água, ninguém consegue, a não ser o Filho de Deus. Neste momento, nós temos que olhar para esse texto e ver o que é que ele quer falar. Ele é muito simples. Ele tem diversas lições para nós. Mas nós olhamos aqui e temos que nos reportar a 2000 anos atrás. O que é que estava acontecendo há 2000 anos atrás? Na verdade, quando Mateus escreveu este acontecimento de Jesus andando sobre o mar, ele já tinha falecido, Jesus já tinha morrido. Foi mais ou menos 50 anos depois. Isso aqui era ano 82, 85. Mateus, já idoso, ele fala com alguns dos outros discípulos e disseram: temos que escrever a vida de Jesus. Como é que a posteridade vai ver? Até então, o evangelho era passado oralmente. Mas eles escrevem, os 4 evangelistas escrevem sobre este momento. E isto tem um significado muito grande para nós. É importante a gente colocar no seu contexto. E aqui diz assim, logo depois do quê? Logo depois da multiplicação dos pães, que foi na semana passada. Jesus diz para os discípulos: vocês, por favor, embarquem no barco, já era noitinha, e atravessem o lago. A gente viu semana passada que esse mar da Galileia era um lago. Ele era chamado Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades, né? E ele tem mais ou menos 20 quilômetros por 14. Agora você imagina, você pode ir pela margem, aí é bem maior a distância, a pé, ou você pode ir remando, é menos distância. Mas a água, a noite, mar no mundo bíblico era sinônimo de morte, profundezas, escuridão, lendas de monstros. O mar à noite tinha os seus mistérios. Mas Jesus manda os 12 discípulos para dentro da barca, para dentro do mundo. Mar é mundo, mar é morte, é vento, é tempestade, é onda. As pessoas entendem hoje de que Jesus aqui, depois de multiplicar os pães, Jesus está fazendo alusão à Santa Ceia. Ele dá alimento ao povo. Nesse momento ele está fazendo alusão daquilo que iria acontecer. Ele iria enviar os 12 para o mundo. E este mundo é turbulento. Ele os enviou dentro da barca.
O que é a barca? É a igreja. Jesus envia os 12 discípulos, que são a igreja, no meio do mundo que é turbulento, que é problemático, que tem ventos, que tem tempestades, que tem tudo soprando ao contrário. Nós hoje, igreja, esta barca aqui e todas as outras barcas que existem no país, nós estamos sofrendo muito com ventos contrários. E olha, gente, não é fácil, cada vez mais difícil pregar para esta geração. E nós somos lançados nesse mundo. Quem de vocês perdeu seu tempo na sexta-feira e olhou um pouquinho que fosse de um capítulo daquela novela que terminou? Teve beijo gay, teve 1 ou 2 casamentos homossexuais, e tudo na maior naturalidade. E é nesse mundo que nós estamos. Eu morro de medo de que me apareça um casal homossexual pelo corredor e disser: pastor, nós queremos receber a bênção sobre a nossa relação. Eu espero não estar mais no ministério. Este é o mundo que nós estamos vivendo. E é cheio de modismos, é cheio de comidas, é cheio de espetacularidades. Tudo sopra ao contrário de Deus e da sua palavra. Então a barca dos discípulos é o símbolo da igreja. Então a igreja, ela é enviada nesse mundo e ela tem forças contrárias, ventos, tempestades, ondas querendo afundar esta barca. A quem nós vamos recorrer? Bom, Jesus tinha ficado, enviado os discípulos, e diz o texto que Jesus subiu um monte para orar. O monte, no mundo bíblico, era a habitação dos deuses. De onde me vem o socorro? Olho para os montes, né? De onde me vem o socorro? Era aquela ideia dos gregos de que os deuses moravam no Olimpo. Então o nosso Deus também, você tinha que subir lá no alto para encontrar ele. Moisés subiu o monte Sinai, encontrou-se com Deus, e Deus também deu essa prerrogativa. Ele deu as tábuas da lei lá no monte Sinai. Moisés ficou uma semana lá, e diz a Bíblia que trovejou, que vento, fumaça. Elias, o profeta Elias, certa vez, ele foi prometido de morte, e ele sai em desespero e sobe um monte à procura de Deus. E ele entra numa capela e ele pergunta: Deus, onde você está? Onde você está? E de repente ele ouve fogo no lado de fora da caverna. E ele diz: opa, Deus me respondeu. E ele foi em direção àquele fogo, mas o fogo se extinguiu. E ele viu que Deus não estava no fogo. De repente um vento muito forte, uma tempestade. Ele diz: Deus está aqui, Ele vai me proteger. Mas a tempestade logo passou. Fogo, raios, ventos, trovões. Onde estava Deus? E a Bíblia disse que de repente apareceu uma brisa suave. A Bíblia antiga diz um cício. Sabe aquela brisa da manhã, aquele cheiro gostoso da manhã, das flores, do orvalho? Ali estava Deus. Deus estava na calmaria. Deus é um Deus de calmaria. Deus é um Deus de silêncio. Por isso que o nosso culto, a igreja cristã luterana, nós temos o nosso momento de pregação, é um momento que a gente ouve Deus falar. Nós temos nossos primos, ou segundo primos pentecostais, que gritam o tempo todo: glória a Deus, aleluia, aleluia, e ficam... Não, Deus é um Deus de calmaria. Embora eles fiquem emocionados, não há nenhum mal nisso, mas nós somos uma igreja que ouve o Deus da calmaria, do silêncio. Ele nos fala no silêncio. E olhem os discípulos aqui, eles estão num barco, eles estão à noite, eles não têm lanternas com pilhas, rayovac, bússolas, equipamentos, né? Não, eles não têm nada. Os barcos tinham 7 metros,
7 metros é como daqui lá na Fernanda, assim, ali tinha 12 homens medrosos num mar agitado com vento ao contrário, e eles remando o tempo todo e não saíam do lugar. Essa é a igreja. Às vezes a gente acha que não está saindo do lugar. Na nossa vida, nós estamos todos numa barca. Todos nós estamos numa barca. Eu acredito que nós estamos no mesmo mar. Nós cristãos estamos hoje nesta barca aqui. A igreja, ela é a barca, ela é o monte onde a gente vem orar. Mas tem pessoas lá fora que estão no mesmo mar que nós estamos. Mas eles estão agarrados em botes. Eles estão agarrados em câmeras de pneu antigamente, vocês lembram? A gente tomava banho com câmera de pneu, a gente tomava banho com porongos. Vocês são do tempo do porongo, a gente amarrava um no outro e colocava aqui embaixo, né? E eles estão querendo vencer correntezas com porongos, com boias. Mas nós estamos aqui, a barca balança pra caramba, mas nós estamos aqui fortes, unidos, porque no momento de dificuldade, Jesus vem e estende a mão dele. Tem gente que não tem nem barco, tem gente que está nadando sem nada e está se afogando, e ele não sabe o caminho para essa barca, para esse monte, mas ela está ali, as portas estão abertas. Então existem forças contrárias querendo destruir aqueles que estão remando sozinhos, querendo destruir nós também. Na nossa vida, a nossa casa é uma barca também. Vocês já passaram situações assim, onde vocês não viam mais solução, vocês só viam tristeza, vocês estavam ansiosos, é doença, é conta para pagar, é a rotina, é todo dia. Parece que a gente rema e não sai do lugar. A nossa casa é uma barca também. E às vezes a gente pergunta, onde é que está Deus? Poxa, parece que Deus me abandonou. Os discípulos provavelmente pensaram, poxa, por que Jesus teve que ficar lá? Se nós morrermos, não vamos mais ver Ele. Mas de repente, Jesus vem ao encontro. Ele veio ao encontro dos discípulos. E como as fábulas de monstros marinhos, de fantasmas, os discípulos gritaram, é um fantasma. Mas como é que eles viram? Provavelmente pelos relâmpagos, né? Não era um fantasma, era Jesus. E ele diz, não temam, sou eu. A gente conhece a história que o Pedro disse, olha, se é tu mesmo, me dá a ordem que eu quero ir até onde você está. Pois vem. Aí o Pedro ele vai, mas ele afunda, porque ele é humano, e o humano somos todos nós. Nós vamos afundar uma hora. Se você não afundou, vai afundar. Mas tem alguém que vai lhe dar a mão. Só se você não estender a mão para ele. Se você não quiser, se você ignorar a corda que o helicóptero larga quando você está no telhado da sua casa na enxurrada. Essa é a mão de Deus. Ele está em pessoas, ele está em amigos, está em colegas, está na igreja. Ele vem, ele nos fortalece. Então Jesus estendeu a mão para Pedro, ele estende a mão para nós também. E o que aconteceu então? A tempestade se acalmou e eles encontraram Deus. Naquele momento eles entraram no barco, parou o vento, parou a tempestade e eles foram felizes para sempre? Não, isso não é história de Branca de Neve. Sempre termina tudo bem com o beijo do príncipe. O príncipe beijou. Mas os discípulos depois disso tiveram um trabalho duro ainda. A igreja tem um trabalho duro. Eles encontraram Deus no meio da tempestade. E esse é o nosso esforço hoje. Nas tempestades, no nosso lar, na nossa vida, nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos que ter a capacidade de perceber Deus. Ele está no controle, Ele está no comando e Ele nos ensina. Eu falei ontem em Condor, nas últimas semanas, eu aprendi muito. Aprendi muito.
Quando a gente lida com problemas de saúde na família, o nosso pai parte e a gente pensa, bom, agora é só a mãe que tem problema de saúde, 50% foi resolvido, o pai foi chamado para a glória. Pois aparecem outros problemas, outras dificuldades, outras papeladas que a gente nem imaginava. Então eu estou bem contente em saber que eu dependo mesmo é do Senhor Deus. Se eu depender de pessoas, se eu depender de cartórios, de fórum, de procuração, tudo tem um tempo, tudo é demorado. Mas Deus sempre tem um tempo para mim. Deus sempre tem um tempo para você. Ele vai estender a sua mão. Ele vai estender a mão também para os pais. Os pais, nos dias de hoje, eles estão cada vez mais confusos, né? Me parece que há 50, 100 anos atrás, os pais tinham seus conflitos com os filhos. Os pais com 20 anos de idade já tinham filhos e eles tinham uma diferença de 20 anos de idade. Então, tinha aquele conflito de gerações. E eu tenho uma impressão, mas havia respeito. Eu tenho a impressão que hoje há menos respeito, né? Hoje tudo quer desviar a atenção da família. A família é o mais importante. Então, pais, na história da humanidade, vocês, nós, tivemos uma grande importância e ainda temos. E nós temos que ser pais realmente. E a maior dádiva que a gente dá aos nossos filhos é pegar na mão deles, é mostrar o caminho de Deus, é mostrar o Deus que caminha nas tempestades. Porque eles vão procurar boias, eles vão procurar porongos, eles vão procurar pedaços de isopor para boiar. Eles vão afundar, eles vão cansar. Mostre o caminho da igreja. A maremoto, a água muitas vezes vai entrando no nosso lar, mas nós precisamos permanecer firmes, nós precisamos dobrar os nossos joelhos como pais, e então a nossa família será abençoada. O pai que dobra o joelho, quando eu digo dobrar o joelho, é o pai que se preocupa com a educação cristã dos filhos. Esse pai vai estar passando o melhor futuro para o seu filho já aqui na eternidade. O bom pai, o pai cristão, hoje não tem preço. O mundo está cheio de pais solteiros que abandonam tudo, que não assumem seus compromissos. Então, mulheres, mães, vocês controlam e conduzem as casas de vocês e as suas famílias. Mas eu vou dizer uma coisa: quando o homem, quando o marido dobra o joelho, ele é cristão, cristão convicto, e ensina os seus da sua casa a fazer o mesmo, esses são momentos que marcam os filhos para o resto da vida. Eu agradeço aos pais que eu estou vendo aqui, muitos pais maravilhosos, e vocês estão sempre aqui, vocês são espetaculares. Deus nesse momento derrama as bênçãos sobre vocês por estarem aqui nesse momento. Pai, você não é apenas um complemento na família, você não é apenas um coadjuvante na educação dos seus filhos, pelo contrário. Está muito na moda dizer, a mãe diz, eu sou mãe e pai. Tá, ok, elas assumem. Tem mães que matam um leão por dia, ou 2 ou 3. Mas a figura do pai, ela é insubstituível. Ela vai fazer falta. Agora, infelizmente, no mar que nós estamos vivendo hoje, forças contrárias querem mostrar que pais gays, pais homossexuais, pais isso, são a mesma coisa. A palavra de Deus diz que não. Então você pode ter vontade de querer, mas não é possível assumir aquilo que somente o Pai tem poder e a bênção de Deus para ter. Queridos pais, eu oro por vocês hoje para que vocês possam permanecer firmes, unidos, tenham coragem nesses tempos difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis.
Eu penso naqueles pais que às vezes não têm trabalho, não têm emprego, perdeu o trabalho, está com dúvidas. Eu penso naquele pai, deve ser horrível. Aquele pai que está sem trabalho, não tem dinheiro, o filho quer alguma coisa para comer, ele não tem. Né? Deve ser a coisa mais dolorosa no mundo. E não acontece conosco. Graças ao bom Deus, a gente tem o mínimo e o necessário para dar para os nossos filhos. Que maravilha, que bênção de Deus. Nem todos os pais podem no dia de hoje. Então a fé sua precisa ser sempre alimentada para que vocês sejam bons pais. Não se afastem de Deus jamais. Não permitam que as ondas da vida, as tempestades desse mar sejam maiores do que o poder da fé que vocês têm. Teremos tempestades, mas aquele que tem fé caminha sobre elas, se ele está em Cristo. Caminha sobre o mar, caminha sobre a morte e alcança o outro lado do lago. Sabe qual é o outro lado do lago? O céu. E eu peço que vocês hoje possam sempre permanecer nesta fé inabalável. Amém. Nós vamos orar.